Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Filosofia Christi. E hoje eu estou trazendo um tema bastante interessante sobre a origem da crença religiosa e neste vídeo eu vou buscar tratar a respeito de uma teoria da origem da religião que foi desenvolvida por um psicólogo, um psicanalista muito conhecido aí dentre aqueles que estudam psicanálise, que é o Freud, o criador dessa linha da psicologia. E o Freud apresenta uma teoria de como a religião se originou. No entanto, muito antes do Freud desenvolver sua teoria, já havia outros intelectuais que buscaram desenvolver uma perspectiva a respeito desse assunto, começando, por exemplo, com o Ludwig Feuerbach, um filósofo alemão que desenvolveu uma teoria a respeito da origem da religião em um livro chamado A Essência do Cristianismo. E este livro, esta perspectiva do Ludwig Feuerbach, exerceu muitíssima influência sobre o Karl Marx e também sobre o Freud. Para o Feuerbach, em resumo, assim, bem grosseiro mesmo do que se trata a perspectiva dele, é basicamente que não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas na verdade foi o oposto. Foram seres humanos que projetaram em Deus os seus próprios atributos, os seus próprios ideais, transformando ele em um ser transcendente. E Marx, num livro chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, esse daqui, na introdução do livro, que fica no final, ele descreveu a religião como o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e o ópio do povo. Então, na perspectiva do Freud, a religião seria uma resposta humana ao sofrimento e a condições sociais de alienação. Eu precisaria assim de um vídeo inteiro só para tratar dessas perspectivas do Freud, ou do Feuerbach e do Marx, mas nós hoje vamos nos concentrar na perspectiva do Freud, Então, voltando ao assunto do Marx, na perspectiva dele, contrastando com a afirmação do Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e 27, de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, Freud e Feuerbach e Marx sustentavam que Deus era uma projeção da própria humanidade. Então, nesse contexto, um pouco mais tarde, o defensor mais influente da suposta relação entre religião e desejos humanos inconscientes foi o psicanalista Sigmund Freud, especialmente em uma obra chamada Futuro de uma Ilusão. Nesta obra, Freud argumenta que as ideias religiosas surgiram da necessidade do ser humano de lidar com as ameaças da natureza, com o sofrimento, com a morte, por exemplo. E segundo ele, as crenças religiosas constituem ilusões, como ele apresenta, são entendidas como realizações de desejos profundamente arraigados no ser humano, oferecendo um consolo diante das incertezas da existência, Então, segundo Freud, para o citá-lo diretamente, no livro O Futuro da Ilusão, ele diz o seguinte: essas crenças religiosas, que são apresentadas como doutrinas, não são súmulas da experiência, nem resultados finais da reflexão. São ilusões, respostas aos desejos mais antigos, fortes e urgentes da humanidade. O segredo da sua força está na força desses desejos. Como já sabemos, as aterrorizantes impressões de impotência na infância fizeram surgir a necessidade de proteção. Proteção por meio do amor, fornecida pelo pai. E o reconhecimento de que essa impotência se prolonga por toda a vida fez com que nos agarrássemos à existência de um pai, mas dessa vez um pai poderoso, um pai mais poderoso. Assim, o governo benevolente de uma providência divina acalma o nosso medo dos perigos da vida. O estabelecimento de uma ordem moral no mundo assegura a satisfação das exigências de justiça, que tantas vezes ficaram por satisfazer na civilização humana. E o prolongamento da existência terrena em uma vida futura fornece o enquadramento espacial e temporal no qual esses desejos serão satisfeitos.
Então o que acontece aqui, comparando Freud e Marx, né, de acordo com eles, a crença religiosa não resulta primariamente, por exemplo, de evidências objetivas, mas de necessidades psicológicas ou sociais. Então, para Freud, a religião preserva traços da mentalidade infantil e funcionaria como uma forma de consolo diante das dificuldades da vida. Então o que acontece? Muitos filósofos, até mesmo filósofos ateus, perceberam que esse tipo de raciocínio é extremamente problemático. Ele possui diversos defeitos e é vítima de diversas falácias. Então vamos analisar alguns dos problemas desse raciocínio do Freud. Em primeiro lugar, o primeiro problema é que a interpretação freudiana da religião não possui evidências clínicas robustas para que ela seja sustentada. Em uma carta de 1927, dirigida a Oscar Pfister, que foi um pastor protestante e um dos primeiros psicanalistas, Freud afirmou explicitamente que as ideias dele do futuro de uma ilusão eram apenas suas opiniões pessoais, né? Ele diz: sejamos bastante claros quanto ao fato de que as opiniões expressas em meu livro O Futuro de uma Ilusão não fazem parte da teoria analítica, são minhas opiniões pessoais. Ou seja, essa observação sugere que as críticas de Freud à religião não derivam diretamente de resultados da psicanálise enquanto uma disciplina científica, né? Se é que é realmente a ciência, mas elas refletem as convicções pessoais do próprio Freud. Além disso, um psiquiatra da Universidade de Nova York, né, o Paul Vitz, né, ele observou que Freud teve um contato relativamente limitado com pacientes genuinamente religiosos e que ele jamais publicou uma análise clínica detalhada da crença em Deus baseadas em evidências fornecidas por um paciente crente. Em segundo lugar, um outro problema dessa objeção de Freud quanto à origem da religião é que essa abordagem ela incorre no que os filósofos chamam de falácia genética. A falácia genética basicamente consiste em concluir que uma crença é falsa ou verdadeira apenas por causa de sua origem psicológica, histórica ou sociológica. Por exemplo, considere o seguinte exemplo. Uma vez que eu aprendi matemática básica com um professor rude e desagradável, meu conhecimento matemático deve estar equivocado. Bom, essa afirmação ela é, obviamente, falaciosa, né? É um erro evidente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a origem de uma crença não determina sua verdade ou falsidade. Mesmo que a experiência por meio da qual alguém adquiriu um determinado conhecimento tenha sido inadequada, isso não implica que o conteúdo daquela crença seja falso. Nós podemos ilustrar isso através de outro exemplo, como no caso de um estudante que chega a uma conclusão correta de um problema matemático complexo, apesar de ter cometido diversos erros ao longo do processo. Ou seja, nesse caso, nós não concluímos que a resposta ao problema está errada. Dizemos apenas que o método empregado foi inadequado. De forma semelhante, ainda que algumas pessoas venham acreditar em Deus por razões psicologicamente questionáveis ou intelectualmente insuficientes, disso não se segue que Deus não exista. No máximo, esse fato pode indicar que a justificação subjetiva de determinada crença religiosa seria deficiente. No máximo. A questão da existência de Deus, por outro lado, pertence a um outro campo, mais especificamente o campo da metafísica, e é através desse campo que a crença em Deus deve ser analisada. Aliás, a crença a existência de Deus deve ser analisada através da metafísica. E questões epistemológicas a respeito de como se adquire a crença em Deus deve ser analisada pela disciplina filosófica da epistemologia. Uma terceira questão que devemos pontuar a respeito da posição de Freud sobre a origem da crença religiosa é que é importante distinguir entre
psicologia da crença e a racionalidade da crença. Então o que acontece? Pessoas que adotam essa perspectiva do Freud sobre a origem da religião, ela pode chegar em uma pessoa religiosa e falar bem assim: eu sei por que você acredita em Deus. Você acredita em Deus porque precisa de uma muleta emocional para enfrentar a vida. Mas o que é que acontece? Esse tipo de afirmação, mesmo que fosse verdadeira, ela diz respeito apenas à psicologia da crença, ou seja, as motivações ou circunstâncias que levaram uma pessoa a acreditar em Deus, e não diz respeito à racionalidade da crença, ou seja, a questão de saber se existem boas razões para considerar aquela crença verdadeira. Mesmo que algumas pessoas encontrem algum conforto psicológico na fé religiosa, disso não se segue que suas crenças sejam falsas. Dessa forma, devemos distinguir a seguinte questão: que a utilidade emocional de uma crença não pode ser confundida com a sua verdade, ou seja, a utilidade e a verdade são questões distintas. Além disso, se nós refletirmos seriamente sobre a condição humana, nós perceberemos que vai nos ser revelado em diferentes aspectos que nós temos, em muitos pontos da nossa vida, nós dependemos sim de apoios intelectuais, emocionais e sociais para conduzir as nossas vidas. Mas o fato de uma crença oferecer um suporte existencial, emocional, sei lá, não constitui por si só um argumento contra a sua veracidade. Além disso, os teístas, ao longo da história, apresentaram diversas razões, diversos argumentos a favor da existência de Deus, que são independentes de suas utilidades psicológicas. Nunca foi um argumento dos teístas a utilidade psicológica da crença para que você acreditasse no cristianismo, na existência de Deus. Mesmo que, hipoteticamente, todas as pessoas religiosas acreditassem em Deus por razões inadequadas. Ainda assim, isso não demonstraria que Deus não existe. Esse último comentário que eu fiz nos leva para o quarto ponto, que é que o simples fato de uma crença proporcionar um conforto ou um consolo não constitui uma razão para considerá-la falsa. Nós poderíamos simplesmente nos perguntar: por que algo que nos traz segurança e conforto deveria ser considerado uma crença suspeita? Muitos aspectos valiosos da nossa vida oferecem conforto. Por exemplo, a comida satisfaz nossa fome e nos sustenta. Uma família saudável proporciona afeto, proteção e estabilidade. Amizades genuínas oferecem apoio em momentos difíceis. No entanto, ninguém conclui que essas coisas são ilusórias apenas porque atendem a necessidades humanas profundas. O fato de uma crença possuir um valor existencial ou um valor emocional não diz nada por si só sobre a verdade ou a falsidade daquela crença. E confundir essas coisas faz com que você acabe cometendo um erro categorial muito grotesco, ou seja, a utilidade psicológica de uma crença não determina o seu valor de verdade. Em quinto lugar, nós temos outro problema, é que a explicação freudiana da religião, como a projeção de uma figura paterna reconfortante, ela não parece se adequar à diversidade das tradições religiosas. Então o que acontece? Freud sugeriu que a crença em Deus surge da necessidade humana de proteção, levando os indivíduos a projetarem uma figura paterna idealizada sobre o universo. Mas o que acontece? Essa interpretação encontra várias dificuldades quando você confronta com os dados históricos e comparativos da religião. Por exemplo, os estudiosos do Novo Testamento frequentemente observam que um dos aspectos distintivos da mensagem de Jesus foi sua apresentação de Jesus, de Deus, como um Abba, né? Um termo aramaico que expressa uma relação pessoal e filial com Deus. No contexto do judaísmo do primeiro século, Deus era geralmente concebido como um Senhor soberano de Israel, ou seja, o criador e governante do universo. Embora essa linguagem paternal não estivesse ausente do Antigo Testamento,
a forma íntima pela qual Jesus se dirigia a Deus representava uma ênfase incomum, né, na figura de Deus que surgiu com Jesus. Essa particularidade de Jesus, essa particularidade do cristianismo, se torna mais evidente quando a gente compara o cristianismo com outras tradições religiosas. Por exemplo, no Islã, Deus é descrito como misericordioso e compassivo, mas ele não é tratado como um pai. A ênfase no Islã recai sobre a majestade de Deus, sobre a sua soberania, sobre sua transcendência. Dei uma pausa aqui agora um pouquinho, porque tá tendo uma obra aqui perto da minha casa e tem uns cachorros latindo aqui. Passou um caminhão por aqui, então tô esperando um tempinho só pra a obra dar uma acalmada aí e passar um pouquinho do barulho. Será que agora eu consigo gravar? Bom, eu desliguei a luminária para ver se parava de estourar. Vai ficar um pouquinho de sombra, mas dá para gravar mesmo assim. Não, pera, deixa eu fazer um teste. Voltou ao normal, né? Ainda tá um pouquinho estourado, mas vai ficar assim mesmo. Enfim, o que é que eu tava falando? Eu tava falando do Islã, que o Islã não tratava o seu Deus transcendente, soberano e majestoso como um pai. E, além disso, em diversas correntes do hinduísmo e do budismo, a realidade última é frequentemente concebida em termos impessoais, ou seja como uma consciência absoluta, um princípio metafísico ou uma realidade que transcende as categorias pessoais. Nesses sistemas, no Islã, no hinduísmo, no budismo, a relação entre o indivíduo e o absoluto é bastante diferente daquela que é proposta pelo cristianismo. Isso levanta uma questão relevante para a teoria freudiana da religião. Ou seja, se a religião é essencialmente uma projeção de uma figura paterna idealizada, por que tantas tradições religiosas não apresentam uma concepção paternal de Deus? A variedade de representações do divino parece sugerir que a teoria de Freud possuía um alcance explicativo bastante limitado e não se aplica uniformemente a todas as religiões. Em sexto e último lugar, finalmente, o argumento da figura paterna do Freud pode ser invertido e aplicado ao ateísmo ou aos céticos. Um teísta qualquer poderia inverter o argumento do Freud e afirmar: você rejeita a Deus porque não deseja reconhecer uma autoridade paterna sobre sua vida. Mas é importante ressaltar que o objetivo com isso, dessa inversão, não é afirmar que essa explicação seja a explicação correta, mas sim mostrar que as explicações psicológicas desse tipo podem ser facilmente utilizadas em ambas as direções. Então é interessante notar que muitos críticos da religião procuram explicar psicologicamente por que os crentes acreditam em Deus, mas raramente submetem sua própria descrença ao mesmo tipo de análise. Então surge, por exemplo, uma questão bastante legítima: por que apenas a crença religiosa deveria ser objeto de investigação psicológica, enquanto a descrença seria presumida como intelectualmente neutra? Então, como vimos anteriormente, esse tipo de abordagem incorre em falácia genética. A origem psicológica de uma crença não determina sua verdade ou sua falsidade. Explicar por que alguém acredita ou deixa de acreditar em Deus não resolve o problema central. Deus existe ou não existe? A análise psicológica pode lançar luz, né, esclarecer as motivações humanas, mas não substitui a avaliação dos argumentos e das evidências. O psicólogo da Universidade de Nova York, né, o Paul Vitz, procurou demonstrar esse ponto na obra dele A Fé dos Órfãos, né? Esse livro só tem em inglês, né? Nesse livro, ele buscou examinar as biografias de diversos pensadores ateus. Segundo Vitz, um número significativo dessas figuras ateias e céticas teve
teve relações difíceis com seus pais ou cresceram sem uma presença paterna estável. Entre esses exemplos frequentemente mencionados estão, por exemplo, o David Hume, o Friedrich Nietzsche, o Jean-Paul Sartre, o Bertrand Russell e o próprio Sigmund Freud. Todas essas pessoas são marcados em diferentes graus pela ausência ou por relações problemáticas com seus pais. Por outro lado, o Polwitz observa que diversos teístas influentes como Blaise Pascal, J.K. Chesterton, Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer cresceram em ambientes familiares relativamente estáveis com figuras paternas presentes. Mas é importante compreender o alcance dessa análise, o alcance desse argumento, porque o objetivo não é concluir que a ausência de um pai leva inevitavelmente ao ateísmo, nem que uma boa relação paterna conduz necessariamente ao teísmo. Ambas as conclusões seriam simplistas e injustificadas. O ponto é apenas mostrar que se a crença em Deus pode ser psicologizada, a descrença também pode ser. Ou seja, o recurso da psicanálise não favorece nenhum dos dois lados do debate. As circunstâncias familiares certamente podem influenciar o modo como alguém percebe Deus, como percebe a religião, como percebe as autoridades, mas experiências dolorosas podem gerar ressentimento, desconfiança ou dificuldades emocionais relacionadas à fé. Contudo, esses fatores não determinam inevitavelmente as convicções de alguém, nem estabelece a verdade ou a falsidade das suas convicções. Bom, enfim, penso que isso é suficiente, é bem resumida, a análise está bem resumida a respeito dessa perspectiva do Freud, mas já é suficiente para dar uma iluminada a respeito dessa questão. Então, se você gostou do vídeo, se achou interessante, curta, comente, compartilhe. E também é importante dizer que, embora a posição de que a religião seja uma ilusão é uma posição que não é muito boa, alguém poderia perguntar, mas então como é que a crença religiosa funciona? Bom, isso é um papo para outro vídeo. Nesse vídeo eu busquei apenas responder a questão de se a crença religiosa era uma ilusão e expus especificamente o argumento do Freud. Não lidei com todas as posições e nem lidei com a posição da qual eu creio, que é a epistemologia reformada. Mas, de qualquer forma, penso que esse vídeo está bem interessante, vai ser bastante útil para quem gosta desses assuntos. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Curte, comenta, compartilhe, mande para o seu colega que acha interessante essa temática. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.